No coração do subúrbios carioca, onde a vida pulsa entre o café passado na hora e as conversas de varanda, a família Silva vivia os seus dias, alheia ao turbilhão que a tecnologia estava prestes a desencadear. Era uma tarde de sábado, daquelas em que o sol parecia querer descansar, quando a rotina foi quebrada. Gina e Bebel, que outrora compartilhavam confidências, agora viviam em pé de guerra. A internet, essa rede invisível que tudo conecta e tudo desestabiliza, tornou-se o campo de batalha de ambas. Tudo começou, como tantas outras pequenas desavenças, com um comentário despretensioso que ganhou proporções gigantescas. Linneu, o patriarca, observava tudo com o seu olhar inquisitivo, tentando entender como a harmonia daquele lar fora substituída por trocas de farpas digitais. Ele, sempre tão centrado na sua fiscalização sanitária, via-se agora diante de uma epidemia de desentendimentos. A Nenê, por sua vez, tentava apaziguar os ânimos, mas a sua paciência já não era a mesma de outrora. O clima estava tenso e a sala de jantar, um lugar que deveria ser de celebração e comunhão, transformou-se no tribunal onde as mágoas eram expostas, uma por uma, sem qualquer reserva. Enquanto isso, Agostinho Carrara, o eterno estrategista, tentava manobrar as finanças da casa com a habilidade de quem caminha sobre brasas. O computador, objeto de desejo e fonte de discórdia, ocupava o centro das atenções. Marisabel, com a sua voz firme, não poupava críticas ao marido. As contas do mês não fechavam e a ideia de um laptop novo, que deveria facilitar a educação do pequeno Floriano, tornara-se um peso insustentável nas costas de um orçamento já apertado. Agostinho, contudo, via ali um investimento, uma forma de progresso que, ele acreditava, faria com que o sogro, Linneu, se orgulhasse da sua iniciativa. Mal sabia ele que o orgulho de Linneu estava longe de ser conquistado através de parcelas no cartão de crédito. O mundo virtual, com as suas senhas secretas e perfis falsos, parecia exercer um fascínio perigoso. Linneu, levado pela insistência de Nenê, abriu a sua página numa rede social. Ao fazê-lo, abriu também a porta para uma série de interações que ele, na sua simplicidade, jamais imaginou enfrentar. Amigos do passado, conhecidos de trabalho e desconhecidos que queriam apenas adicionar o fiscal nas suas listas, inundaram o seu computador. O depoimento que Nenê exigiu que ele escrevesse sobre Mendonça foi apenas o começo de uma série de mal-entendidos que colocaram à prova a confiança e a solidez do seu casamento. A casa de Linneu tornou-se um cenário de comédia de erros, onde o virtual se misturava com o real de uma forma tão caótica que até o mais experiente dos observadores se perderia. A história de Luciola, a suposta fiscal que despertou o ciúme de Nenê e a curiosidade de Linneu, foi o ponto de virada. Ninguém ali estava livre de falhas, e a busca por um equilíbrio entre a necessidade de se conectar com o mundo e a preservação da intimidade da família tornou-se o grande desafio de todos. No meio de toda essa confusão, Tuco tentava manter a sua vida entre os estudos de veterinária e as suas próprias incursões na rede. Ele via a família de fora como se fosse um espectador atento de um drama familiar que se desenrolava em tempo real. O laptop passava de mão em mão, os pedidos de desculpas que eram feitos com relutância e as reconciliações que, muitas vezes, eram tão superficiais quanto as mensagens trocadas, compunham um mosaico da vida daquela gente simples, mas profundamente humana. O tempo passava e as lições eram aprendidas não através de grandes discursos, mas sim através das pequenas provações do cotidiano. O laptop acabou por ser resolvido, não pela solução mágica que Agostinho esperava, mas pela dura realidade da negociação e do reconhecimento dos erros. A paz finalmente voltava a reinar na sala dos Silva, ainda que com aquele toque de ironia que sempre acompanhava as suas vidas. Eles perceberam, enfim, que a verdadeira conexão não era aquela medida pelo número de amigos numa rede social, mas sim a que se estabelecia através do perdão, do diálogo e da aceitação das imperfeições uns dos outros. Linneu, sentado diante do seu ecrã, agora muito mais cauteloso do que antes, olhava para a sua família. A internet continuava lá, com as suas promessas de um mundo sem fronteiras, mas ele já não se deixava seduzir pela sua superficialidade. Ele aprendeu que o seu lugar não era atrás de um monitor a tentar decifrar mensagens enigmáticas de uma tal Luciola, mas sim ali, na sua poltrona, rodeado pelos seus, a desfrutar de um jantar que, apesar de tudo, era a prova viva de que a sua família, com todas as suas brigas e confusões, era o seu porto seguro. O desenlace da história foi, como não poderia deixar de ser, um reflexo da própria natureza da vida nos subúrbios, uma mistura de momentos de pura descontração e reflexões profundas sobre o que realmente importa. As feridas foram saradas não com curativos tecnológicos, mas com o abraço sincero de quem aprendeu que, no final das contas, o amor e o respeito mútuo são as únicas moedas que realmente valem a pena acumular.
E assim, entre cafés, desculpas e um novo olhar sobre a tecnologia, os Silva continuaram a sua caminhada, sempre prontos para o próximo desafio que a vida lhes reservasse, mas agora, talvez, um pouco mais sábios sobre a importância de manter os pés bem assentos no chão, mesmo quando se está virtualmente com a cabeça nas nuvens. A vida é um eterno aprendizado e eles, à sua maneira peculiar, iam escrevendo, dia após dia, a sua própria história, uma página de cada vez, sempre focados no bem-estar comum e na alegria de estar juntos. Independentemente de quem estivesse do outro lado da tela, ou de quantas senhas secretas fossem necessárias criar. E ao fim do dia, a verdadeira conexão era aquela que eles sentiam ao olhar uns para os outros e saber que, independentemente da era digital, o calor de uma família unida era a única tecnologia capaz de iluminar os dias mais cinzentos. Assim, o ciclo se completava com a certeza de que a próxima briga seria apenas mais uma oportunidade para exercitarem a paciência, o perdão e, acima de tudo, o amor que os mantinha unidos em todas as circunstâncias possíveis, desde a mesa de jantar até as profundezas do imenso mundo virtual. Onde tudo parece mudar, menos a essência daquilo que os faz uma família de verdade, com todos os seus defeitos, qualidades e, claro, o inevitável bom humor carioca que os acompanhava em cada passo desta jornada maravilhosa e cheia de percalços que é a existência humana.